Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Corinthians perde a chance de chegar nos líderes e perde em casa para o Coritiba. Que atuação pavorosa do Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E aí, rapaziada, o que aconteceu? Qual a desculpa, depois de 11 dias de descanso que os caras tiveram para voltar para o Brasileirão diante da torcida contra o Coritiba, que é uma equipe que veio da Série B esse ano e que está, ok, fazendo campanha, inclusive, né? Chegou entre os 5 primeiros colocados, tem um bom trabalho diante pelo técnico Fernando Seabra, que eu acho bom treinador, inclusive. Tem alguns bons valores no time, mas peraí. O Corinthians jogava em casa. Que atuação pavorosa. E há de se ressaltar, uma atuação impecável do Coxa. O Coxa foi brilhante no jogo, foi perfeito. Vou valorizar aqui o adversário, porque é preciso fazer. Teve mérito. Se defendeu, assim, muito bem, marcando os espaços, a ponto do Corinthians não agredir o Pedro Rangel no primeiro tempo, por exemplo. E na bola em que teve, uma bola parada no primeiro tempo, chegou o seu gol. E depois, no segundo tempo, o segundo gol é de almanaque, né? É tic-tac, é troca de passes, envolvimento, assim. Fez bobinho com a defesa do Corinthians. E fez um segundo gol dentro de Itaquera. O Coritiba, que nunca tinha vencido lá. E que não vencia o Corinthians em São Paulo há 23 anos. Então, valorizando o que o Coxa fez, com o Jaci, que subiu mais alto do que todo mundo, numa falha de marcação absurda, cabeceando no cantinho, e depois com o Ronier fazendo o gol depois dessa troca de passes aí, fantástica, em 2 lances de 2 assistências do Josué, valorizando o que fez o Coxa, vamos para os problemas do Timão. Dorival Júnior, que eu elogio, que merece muitos elogios por tudo que fez no Corinthians desde que chegou, inclusive com títulos conquistados, inclusive com descobertas de soluções em vários momentos. É preciso dizer que desta vez, neste recorte recente de 1 mês de ausência de Yuri Alberto, ele não conseguiu dar um jeito no time. Não conseguiu. Ele não conseguiu encontrar uma solução dessa vez. No ano passado, quando o Yuri se ausentou, e muitas vezes o Memphis estava fora ao mesmo tempo, e o Garro também, o Dorival chegou a usar um ataque com o Kaique e o Guinegão. E funcionou. Em vários momentos, quando ele teve transferban, não teve reforços, ele descobriu um André. O Guinegão chegou no time fazendo gols, inclusive, para o Corinthians, o ano passado. Resolveu muitos problemas dele. O Dorival encontrou soluções em vários momentos. Sem a possibilidade de reforços, ele pegou o Fabrício Angileri, muitas vezes, baixava para um terceiro zagueiro, até o Ranieri jogava nessa função. Ele transformou o Bidon no meio armador, na ausência do Garro. Cara, tudo isso o Dorival tem de mérito. Neste recorte recente, repito, de 1 mês para cá, o Yuri Alberto saiu do time e o time naufragou. Muito também por conta, não apenas do Dorival, mas de um fracasso técnico do camisa 10 do Corinthians. O senhor Memphis Depay não chegou esse ano. Nós estamos no dia 11 de março e o Memphis Depay ainda não chegou. Eu não sei se é físico, eu não sei se é adaptação, eu não sei se é preservação para a seleção holandesa, para a Copa do Mundo, eu não sei. Eu só sei que o Memphis Depay, tão importante em vários momentos, de 2024 para cá, desde a sua chegada, um cara que eu valorizo, um cara que eu sempre cito aqui, que não sei se vale o que custa, mas que ele já fez história no Corinthians, por tudo, mesmo sem ganhar títulos já teria feito. Ganhando, então, porque ele foi protagonista, inclusive, nessas conquistas. Cara, em 2026, o 2026 do Memphis é uma vergonha. Porque aí o que acontece? Quando você não tem o Yuri Alberto, recai sobre o Memphis a responsabilidade. Como muitas vezes recaiu e muitas vezes ele funcionou, ele resolveu. Memphis, seu camisa 10, irmão, assume a bronca. Eu sei que talvez não seja
a função dele, né, ser o 9, ser o falso 9, ser o cara mais agudo. Mas na seleção holandesa ele tem essa liberdade para jogar lá no ataque. E ele não conseguiu, cara. Não conseguiu. Mas assim, numa rotação visivelmente abaixo dos demais e daquele já mostrou no Corinthians. Então, que alguém explique. É físico? Depois de 11 dias sem jogo? Tem algum problema crônico? Tem aquela paradinha de escolher o jogo que vai jogar? No clássico eu me dou um pouco mais contra o Santos, que o Neymar pode ser que esteja em campo e tal. Aí contra o Coxa eu tiro o pé. Aí me ajuda, né? Não sei se é isso. Mas tá ruim. Porque o Dorival, ele merece a crítica por ele não ter encontrado uma solução, ou pelos jogadores que ele apostou não terem resolvido, né? Seja o Vitinho, seja o Guinegão, eles não resolveram. O Vitinho resolveu lá contra a Portuguesa, da Série D do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final do Paulista. O Guinegão não conseguiu ser o do ano passado, e o Memphis está muito distante daquilo que é. Então o Yuri Alberto saiu do time e o Corinthians simplesmente parou, cara. Não conseguiu fazer mais nada na vida. E peraí, o Yuri, ele infelizmente, ele até se recupera bem, mas ele tem tido lesões frequentes. E daqui a pouco ele pode se ausentar de novo, seja por uma lesão muscular, seja por alguma outra questão pontual. Daqui a pouco o Yuri pode ser vendido. E aí? O que o Corinthians vai fazer? Ok, tem o Lingard, né, que foi apresentado, que vai chegar e tal daqui a pouco, mas ele não é esse cara. O Pedro Raul também não é esse cara. O Guinegão não tá sendo esse cara. Mas aí é mecânica de jogo, é sistema, porque, pô, eu passei um pano danado pro Corinthians na eliminação do Paulista, dizendo, gente, 9 jogos em fevereiro. Pô, o nível técnico diminui quando você tem desgaste, os caras estão jogando de 3 em 3 dias. Mas o que eu vou dizer agora? Depois de 11 dias, cara, os caras só treinaram, recuperaram jogadores. Pô, estavam diante da torcida e tomaram 2-0 do Coxa e um totó, tá? E um totó. Ah, volume de jogo. O Corinthians ficou com a bola. Ponto. Fez nada. O Garro. Cara, o Garro fez uma das piores partidas que eu vi dele com a camisa do Corinthians. O Breno Bidon começou bem. Primeiro tempo o cara ensaiou ali que eu falei, pô, o Bidonzinho tá no dia hoje. Não tava. Matheus Bidu começou bem também. Eu falei, hoje vai. Arrancadas pelo lado esquerdo. Não foi. Então, cara, assim, até a defesa tão elogiada nos últimos tempos aí, do Gabriel Paulista com o Gustavo Henrique, foi mal. Os dois foram mal. Então, assim, quando todo mundo erra na prova, a culpa é do professor. E o time todo foi mal. Eu não posso só acreditar a salto alto, falta de vontade, porque isso é simplista demais. Eu tenho que entender que o treinador do Corinthians, que não estava à beira do campo, estava o seu filho, né, ou o seu auxiliar, porque ele estava suspenso, mas ele monta o plano tático do jogo, que ele tem que encontrar soluções onde muitas vezes não existe. Ano passado ele fez isso. Esse ano não. Ele não está fazendo. Então, cara, enquanto o Yuri não voltar, eu não sei, o Corinthians tem uma dificuldade de criação e é curioso, porque o Yuri ele é a ponta final dessa criação. O que não funcionou hoje também foi o setor de meio. O Alan foi o primeiro volante, acho até que ele tentou fazer a parte dele, com um passe mais entre linhas, né? Tentou girar uma bola, porque o Coritiba marcou muito bem. Então o Corinthians não tinha muito espaço, tinha que rodar a bola para lá, para cá e tal, tentar um passe, e aí ele buscava o Bidon, buscava o Garro. Só que os dois, os médio apoiadores, né? Eles pegavam a bola na frente da defesa do Coritiba e eles não sabiam o que fazer. Aí tentava um chute mascado, tentava lateralizar o jogo, cruzamento, a bola estourava na zaga, quando ia para a área, o Coritiba salvava. O Corinthians não conseguiu atacar, cara. Não conseguiu atacar. Impressionante. Aí no segundo tempo ali, né, meio que no abafa, construiu uma jogada ou outra e tal, mas ficou muito longe. O Corinthians sempre ficou muito distante de empatar o jogo, de buscar alguma coisa diferente na partida que não fosse a vitória do Coxa. O Coxa, quando o Corinthians ficava com a bola, ia lá numa bola, pum, 1-0. Quando o Corinthians, bom, vamos empatar, não sei o quê, 2-0. O Coxa foi soberano, cara. E isso é preocupante, porque
embora o Coxa esteja fazendo campanha, esteja bem treinado e tal, é um time que recém veio da Série B e que não vai, em tese, na minha opinião, disputar a mesma coisa que o Corinthians. Ou vai? Ou o Corinthians vai disputar a mesma coisa que o Coxa? O que o Coxa vai disputar esse ano? Você sabe, né? Permanência. O que vier é lucro. Se o Coxa chegar numa Libertadores, eu não acredito que isso vai acontecer. Agora, do Corinthians, eu espero mais. Contratou mais, tem mais recursos técnicos, bateu o Flamengo na final da Supercopa, é o campeão da Copa do Brasil. Pô, se eu não acreditar que esse Corinthians possa disputar o título brasileiro, ou pelo menos as primeiras posições, só que o que eu vou dizer quando perde em casa pro Coritiba, cara? Esses pontos não voltam mais. Você vai ter que ganhar lá no Couto Pereira e ainda beliscar alguns outros pontos improváveis para você tentar tirar essa derrota, compensar essa derrota. Aí depois o Dorival meio que enlouqueceu, percebeu, né? Que nada do que ele estava fazendo estava dando certo, o Dorival, o Lucas Silvestre. Mexeu em 4 posições, aí meteu Pedro Raul, meteu Vitinho, meteu o Carrilho para fazer a função de primeiro homem, né, de buscar a bola e tentar uma armação. Errou tudo também o Carrilho que tentou. Até deu uma bolada no menino Jaci aí que acabou sendo tirado de ambulância aí por conta de uma concussão. Toda a recuperação para ele. E o Zaca entrou lá no lugar do Memphis, porque realmente o Memphis tinha que sair. Mas isso, 35, 36 minutos do segundo tempo, nada conseguiu fazer, assim, muito pouco para a gente poder analisar. E o jogo foi muito pouco, muito pobre, de um Corinthians que estava todo esse tempo treinando, descansando e focando nessa partida. Eu fiquei decepcionado, imagino que o torcedor também, porque, pô, depois de tanto tempo sem jogo, em casa, contra o Coxa, você pensa, bom, é o jogo da confirmação. Corinthians vencendo, chegaria aos 10 pontos de Palmeiras e São Paulo, que vão jogar nessa quinta-feira. Você colocaria uma obrigação na conta dos caras de pontuar, senão o Corinthians estava ali, não na liderança por conta de saldo, mas estaria ali, cara, com 10 pontos. Perdeu em casa, caiu para 8º. E aí, quando a gente imagina, o Corinthians começou o Brasileirão diferente esse ano, vai focar no Brasileiro, mas aí você não pode dar esse mole. Você não pode bobear nesse tipo de jogo. Esse tipo de jogo é o que complica a vida do Corinthians sempre. E repito, não volta mais. Não volta mais, tem que buscar fora. Agora, mais do que isso, mais do que a questão de tabela, mais do que a questão de pontuação, do jogo em si, do placar em si, me preocupa a sequência quando o Yuri Alberto não tá, a mecânica de jogo, o mau desempenho do Memphis, o Garro não conseguindo se encontrar ali no meio, porque o meio tá mudando, né? Ele tinha ali, em algum momento, o Ranieri fixo, o Carrilho pelo lado direito, mas aí, ok, chegou o Alan, chegou o Matheus Pereira, reforços que eu considero, inclusive, interessantes para você poder ampliar o teu leque de opções ali no meio. Só que isso faz com que o Dorival tenha perdido um pouco a mão. Ele já não sabe mais quem é o primeiro volante dele, ele não sabe quem é o segundo, ele não sabe se joga o Ranieri, se joga o Matheus, se joga o Alan, se joga o Bidon e o Garro juntos, ou se ele deixa um dos dois para segundo tempo. Ele tá meio que atrapalhado, meio que perdido nessa mini reformulação que está acontecendo diante de novos reforços. E, pô, não pode acontecer, né? O ideal, a ideia é que quando o Corinthians contratasse, você tivesse, que inclusive ele pediu, você tivesse mais recursos para você ter mais opções. Agora, ao mesmo tempo, você precisa definir um norte. E o Corinthians está meio que sem norte. Ele não sabe mais como jogar. E aí, quando ele perde a referência do ataque e os outros não compensam, fica difícil. Que resultado ruim, mais do que isso. Que desempenho horroroso do Timão. O que você tem a acrescentar? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!